Estou aqui com o Fabiano Santos, cientista político, e agora vamos perguntar a ele o que ele acha da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados do Federal. Pode falar, Fabiano. Então, boa tarde Miguel. Eu acho que esse assunto das eleições para a Câmara dos Deputados é o próximo assunto político importante no país. Nós tivemos a eleição presidencial, depois da eleição presidencial tivemos um ou outro acontecimento importante no que diz respeito à postura a ser assumida pela oposição. Um deles foi a votação da lei que regula o superávit fiscal como um elemento fundamental para dar tranquilidade para o governo poder reconduzir, assumir o controle da economia no novo governo, né, o novo mandato da presidenta Dilma. E agora a verificação das contas das eleições presidenciais. Então foram duas guerras, né, enfrentadas pelo governo, e até o momento o governo foi bem sucedido nesses dois frontes. Eu acho que agora as eleições para a Câmara dos Deputados nós teríamos mais uma dessas guerras, uma dessas batalhas. Agora eu acho que é importante avaliar o cenário de uma maneira mais ampla. Eu acho que observar a eleição da Câmara dos Deputados como se fosse uma luta do governo talvez não seja a melhor estratégia para o governo que está assumindo. Acho que as eleições para a Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados, tem que ser vista como um assunto interno ao Legislativo, mas com eventuais e importantes repercussões para a condução da agenda governamental. Então, se percebe esse evento, esse pleito, desse ponto de vista, eu acho que a política brasileira tem muito a ganhar do ponto de vista da sua estabilização, do ponto de vista da sua condução. Então, o problema não é tratar de um assunto interno do Legislativo, é pensar a eleição da Câmara como uma questão de como conduzir a agenda governamental e as relações executivo e legislativo daqui para frente. Essa abordagem permite superar a questão pessoal nominal de Eduardo Cunha ou não Eduardo Cunha. Né? Tal como as coisas estão jogadas, os dados lançados atualmente, o Eduardo Cunha dificilmente perde uma eleição na Câmara dos Deputados. Evidentemente que uma nova legislatura vai assumir, então a gente não sabe exatamente a distribuição de forças. Mas o Eduardo Cunha é um deputado com muita experiência, com muitas articulações, num partido que tem a vantagem não só do seu tamanho, ele não é o maior partido, é o maior partido do PT, ele é o segundo maior partido, mas ele não tem só essa vantagem de ser o segundo maior partido. Ele também é estrategicamente posicionado no espectro ideológico e estrategicamente posicionado no jogo político governo-oposição. Ele, ao mesmo tempo que é governo, tem muitas facções dentro da sua bancada em oposição ao governo. E ele é de centro, então ele pode carregar todo o voto da oposição à direita e também dos partidos do centro flexível, do centro conservador. Então ele está estrategicamente muito bem posicionado. O Eduardo Cunha é uma liderança importante de referência do PMDB, né, independentemente dos novos nomes que surgem na bancada. Então é difícil enfrentar uma candidatura com essas credenciais. Né? Então é importante saber que é possível ganhar o jogo também na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Eu acho que tem que se superar a questão nominal. Se o PT da Câmara quer enfrentar e lançar um nome, que se lance. Que se faça isso, mas o governo não tem que comprar isso como se fosse um jogo de vida ou morte. O Eduardo Cunha do PMDB, que é o partido da vice-presidência. Tá? Se o PT ganha com o nome, é o nome da base, porque o PT é o partido da presidência. Uma guerra do bem contra o mal, né? Não pode ser encarada dessa maneira, porque isso é um convite para que o Eduardo Cunha faça o que fez durante o primeiro mandato da presidenta Dilma, que foi se contrapor aos principais projetos enviados pelo Executivo. Se contrapunha vocalizando interesses do capital, interesses de empresas específicas, interesses de setores econômicos afetados pela legislação proposta. E por que fez isso? Por um erro metodológico do governo na condução de sua agenda durante o primeiro mandato da presidenta Dilma. O erro metodológico é não sentar com as lideranças dos partidos da base antes de formular e enviar as propostas para o Congresso. Quando a presidenta Dilma fez isso, foi agora na votação da meta do superávit fiscal, ela posicionou todos os líderes, ouviu as suas demandas
e ouviu exatamente o que se queria. Ela foi e pôs um decreto condicionando fazer aquilo que os parlamentares queriam. A aprovação da medida, ela foi bem sucedida. A medida foi aprovada e isso foi fundamental para a governabilidade para a próxima etapa do governo. Então, o governo vai ter que assumir como metodologia, segundo a minha perspectiva e segundo aquilo que eu acho que a literatura conhece de condução dos trabalhos executivo e legislativo no Brasil, tem que adotar como metodologia sentar com as lideranças da sua coalizão para saber digerir bem como enviar essas propostas para o Legislativo, independentemente de quem vier a ganhar as eleições para a presidência da Câmara. A questão não é o nome, a questão é a metodologia que se vai adotar para aprovar a sua agenda na Câmara dos Deputados. Fabiano, você na entrevista lá para a TV Brasil, você falou uma coisa que eu achei interessante, até porque isso aí provoca aí um debate um pouco menos pessimista em relação à Câmara, que é o fato da política transformar, né? Então, porque existe por parte de muita gente, analistas, sobretudo do campo progressista, uma certa posição muito pessimista, negativa em relação à Câmara, pelo fato dos partidos de esquerda terem perdido assentos e já darem como perdida uma série de conquistas, como se não fosse possível negociar com um Congresso mais conservador. E você fala sobre essa questão que a política ela pode transformar, fazer com que, inclusive, um quadro mais conservador, dentro de uma negociação política, ele pode fazer uma concessão também a uma determinada bandeira, a um determinado projeto progressista. E você acha que isso pode acontecer com o Congresso? É claro, tem que se fazer política, Miguel. Fez-se pouca política no primeiro mandato. Você é um dos que analisa e escreve sobre isso. Quer dizer, quem é o porta-voz do governo? Quando surge uma notícia negativa, alguém faz uma declaração forte contra o governo, né? A gente tem ouvido isso diariamente, o governo não responde imediatamente, não convoca uma imprensa para responder. Eu acho que uma posição fundamental para a presidência, do ponto de vista político, no jogo do dia a dia, da formação das opiniões, é a figura do porta-voz. Eu não sei qual foi a decisão do governo em torno dessa. Eu queria entender a lógica. Eu acho que os eleitores do governo têm assim, o direito de entender qual a metodologia que o governo propõe ao não ter uma porta-voz do governo, né? Eu acho que isso é um direito que os eleitores têm, né? E os analistas também. Eu, como analista, faço essa reivindicação. Quero entender qual é a lógica disso. Por quê? Porque no jogo do dia a dia, das opiniões e das notícias, é importante o governo sempre pautar e definir qual é a visão do governo sobre as questões mais candentes. E é importante que o governo responda de imediato às afirmações mais fortes que são feitas contra o governo. A gente observa um governo que é atacado de maneira sistematicamente e muitas vezes levianamente e não responde. É importante que os seus apoiadores, é importante que a sociedade tenha uma resposta do governo para que o governo mostre, não, aqui tem respostas consistentes para esses ataques e não estamos vivendo um desgoverno e uma bagunça. Então isso é um ponto. Fez-se pouca política, né? Então, fazendo-se política, nós não sabemos de antemão quais são os resultados, mas sabe-se que se fazendo política, né, você consegue desfazer vários nós que são colocados, que aparecem no decorrer de um período, né, de mandato, no decorrer do processo político, né? O processo político sempre te coloca armadilha, sempre te coloca casca de banana, sempre te coloca nós, né? Você tem que fazer política para desfazer esses nós. Política é algo custoso, né? Tem uma arte própria, tem uma técnica própria. Não é economia, não existe receita, nem na economia existe. Né? Na economia você tem que também chamar os atores para tentar politicamente resolver as suas pendengas, as suas pendências para que eles tomem as suas decisões de investimento. Faltou política também na condução da economia. Mas falta política na condução da política. Né? Então, eu acho que a sua pergunta diz respeito a como é que se faz para poder eventualmente transformar uma determinada distribuição de forças e mudar essa correlação de forças. A política é feita para isso. Porque se você pode pensar uma agenda, Miguel, como sendo composta de itens estanques que não se comunicam. Então, sobre esse item aqui, as forças conservadoras podem ser hegemônicas e não vão aprovar. Sobre esse item aqui também. Mas se você coloca as coisas num pacote e
condiciona a aprovação de determinados itens a uma negociação favorável em torno de outros itens, é claro que você pode tornar mais complexo o contexto, não é? E barganhando é mais complexo, dá mais trabalho, mas você consegue resultados favoráveis em itens inicialmente não aprováveis, né? Não digeríveis pela correlação de forças. Né? Então você consegue transformar isso fazendo política, conversando com as forças políticas e formando coalizões que possam, negociando itens num pacote, aprovar aquilo que se quer e se considera mais caro. Então eu acho que isso aí também é uma arte, também tem técnica nisso, tem arte, não é? Porque a arte e técnica estão vinculadas, mas a política também tem que ser percebida como uma arte, uma técnica, e tem que ter pessoas que são capazes de entender essa arte, essa técnica, para conduzir o processo político. Por isso que eu acho que também faltou a delegação do trabalho político para lideranças representativas e conhecimento com experiência para tocar essa parte política.